Hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Colorama, que é essa bolsa onde a gente trabalha com restinhos de fios. Vou ensinar vocês como fazer a troca de cores, como saber como misturar essas cores, como fazer essa lateral também, essa costura diferente. No final da aula eu vou te dar dicas também para você mudar tanto o formato quanto as dimensões dessa bolsa, para você poder soltar a sua imaginação. Vou te trazer técnicas também que vai levar o seu repertório no crochê. Então vamos para a lista de material. A gente vai usar restinho de fio, tá? Aqui eu tô usando o fio Bella da Pinguim, mas você pode usar qualquer fio assim mais fininho, né? Que seja com um tex parecido. O fio Bella ele tem um tex de 370, mas você pode usar qualquer fio mais fino. Eu vou usar 3 cabos. Se for um fio mais grosso, você pode usar só 2 cabos. Se for um fio mais fino, você pode usar 4, não importa. Então a gente vai precisar de fios, bem aleatório, tesoura, 2 botãozinhos imantados. Usando 3 cabos desse fio, eu vou usar uma agulha de 3,5 mm, porque eu quero que o meu ponto fique um pouquinho mais apertadinho para ele dar um pouco mais de estrutura. Se você quiser uma peça mais maleável, você pode usar uma agulha maior. Se seu ponto for muito solto, você pode usar até uma agulha menor. Desde que esteja encaixando e segurando os fios, não importa o tamanho da agulha. Vou usar uma agulha de tapeceiro para fazer as finalizações. E para costurar o botãozinho imantado, eu vou usar esse fio aqui, que é um fio de nylon de 0,2 mm. Ele é bem fininho e para isso também vou precisar de uma agulha de costura. Então é isso. Bora para aula? Eu tô usando aqui uma composição de cores mais ou menos da mesma paleta, né? Cores análogas, né? Tons assim de marrom. Mas o legal desse tipo de peça, onde a gente usa restinhos, é ser bem colorido. Eu escolhi essas cores mais por uma questão de identidade visual mesmo da minha marca. Mas você pode pegar aí todos os fios que você tiver e trabalhar restinhos com essas cores. Pode misturar amarelo, verde, vermelho, rosa. Você pode até também pesquisar sobre combinações no círculo cromático para poder fazer as cores. A minha ideia aqui é mostrar a técnica. Vocês vão ver que é uma peça bem simples, é toda em ponto baixo. E aí eu vou ensinar pra vocês como fazer a troca de cores e tudo. Primeira dica que eu dou é fazer montinhos assim, aleatórios. Ó, tem montinhos que são com mais, montinhos com menos, sabe? Você enrola na mão, tira todos os montinhos, deixa ali e aí você vai pegando de forma aleatória. Essa daqui eu fiz puxando direto do novelo. Aí meio que foi formando um padrão, até porque também aqui eu trabalhei apenas 4 cores. E aí meio que ficou se repetindo, porque quando eu tirava uma cor e aí eu ia trocar, eu acabava tendo que voltar com aquela cor. Então, assim, tenha pelo menos 5 cores diferentes, mas quanto mais cores, mais legal vai ficar a sua peça. Mais diferente ela vai ficar. Mas como eu tava falando, é uma peça tranquila de fazer, ela é toda em ponto baixo. Só aqui que a gente vai fazer uma costura um pouquinho diferente para trazer um pouco de textura, mas vocês vão ver que ela é bem simples. Vou ensinar vocês como fazer a troca de cor. Até vou ensinar também como que vocês vão fazer para adaptar o tamanho, porque aqui é só uma base. Dá para vocês fazer a carteira, fazer uma bolsa maior, dá para vocês soltarem a imaginação e alguns outros truques que vão agregar no seu repertório. Vou começar aqui pegando 3 fiozinhos de cores diferentes, aí eu vou puxar aqui a ponta, cada um, e vou começar fazendo aqui 19 correntinhas. A gente vai fazer uma base de 18 pontos. Pronto, fiz as 19 correntinhas, agora eu vou voltar com 18 pontos baixos. E eu vou pegar aqui na terceira alcinha da correntinha. A gente faz assim porque o acabamento fica bem melhor. Então aqui, ó, se você olhar, aqui é a frente da correntinha. Eu sei que quando a gente tá trabalhando com um fio mesclado, no caso aqui com várias cores, às vezes fica um pouquinho mais difícil de você identificar. Então se você tiver dificuldade, você pode fazer só com uma cor, com um fio grosso, mas a ideia dessa peça é justamente essa brincadeira de cores, porque como eu falei no início, é uma peça muito simples, bem tranquila de fazer, mas se você quiser pode fazer com fio de malha mais fino. Então tem a correntinha aqui, a parte da frente dela. Normalmente as pessoas pegam ou aqui na primeira correntinha ou na segunda aqui embaixo, né? Vai pegando aqui. Eu gosto de pegar nessa terceira alcinha que fica aqui atrás, ó, o curuto. Então fica aqui, ó, eu vou pegar sempre nessa terceira alcinha. Vocês vão ver por que que eu gosto de pegar assim, ela dá um acabamento bem mais bonito. Então eu vou vir aqui, vou fazer ponto baixo, então eu vou pular uma correntinha, vou no segundo, aí eu vou fazer ponto baixo aqui até chegar lá do outro lado. Pronto, cheguei aqui no último ponto, ó. O que eu falo que eu gosto assim, ó? Você olha de um lado, olha de outro, tá tudo igualzinho, fica essa cabecinha. Inclusive, você pode até fazer alcinhas assim, ó, alcinha de crochê, pra poder fazer na bolsa, se você quiser, você pode fazer assim, se for uma bolsa mais
delicada, né, uma alcinha mais fina, ou se você estiver fazendo com um fio mais grosso, também fica legal. Aí agora, a gente vai fazer carreiras de ponto baixo e vai e volta, não tem segredo. Quero só passar algumas dicas pra você, para que o seu trabalho fique melhor. Primeiro, o que fica legal numa peça, né, que dá aquele acabamento legal, é você manter um padrão. Então, na hora de virar a sua peça, você sempre faz do mesmo jeito. Eu vou mostrar como eu faço, que eu acho que fica melhor. Uma das coisas que eu faço, eu sempre faço a correntinha antes de virar. Tem gente que faz depois. Eu gosto de fazer antes de virar. Então, eu faço a correntinha e aí eu viro o meu trabalho. E eu sempre viro pro mesmo lado. Eu falo que às vezes a gente tem duas formas de virar. Ou você vira meio que passando a página, imagina um livro, você tá passando a página. Ou então você vira varrendo o chão. Aqui, ó, eu vou pegar meu trabalho e vou fazer esse movimento aqui, tá vendo, ó? Então eu posso virar a página ou varrer o chão. A diferença desses dois que eu falo é, por exemplo, ó, quando eu viro assim, ó, virando a página, repara o seguinte, ó, minha correntinha, o que que acontece? Ela fica torcida aqui, ó. Quando eu fizer meu ponto aqui, ela vai ficar virada pra cá. E aí de cá ela fica torcida. Quando eu viro do outro jeito, eu viro assim, a minha correntinha, ela fica viradinha aqui, certinha, ó. Ela fica aqui com esse desenho bonitinho. Isso vai me facilitar muito na hora de eu fazer a costura aqui ou em algumas peças que eu faço acabamento de ponto baixo em volta, isso tudo me ajuda muito. E aí eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo, pegando nas duas alcinhas aqui. Ponto baixo normal, tá? Outra coisa que você tem que cuidar, como você tá trabalhando com 3 fios, né, mais de um fio, cuida pra eles sempre estarem esticadinhos aqui, ó. Acontece um pouquinho, ó, tá vendo que esse aqui tá um pouquinho mais solto do que esse aqui? Isso acontece, mas a gente sempre vai ter o cuidado de deixar esses fios o mais esticadinho, o mais na mesma tensão possível, porque se começar a soltar fio aqui, ficar uma hora ter um fio grandão aqui, fica feio. Isso também você vai cuidar para que sempre você crochete com os 3 pontos, não aconteça de às vezes você puxar assim, um fio ficar para trás e aí vai dar problema aqui, tá bom? Aí, ó, tá vendo, ó? Aqui eu só puxei 2, um ficou para trás, então vou desmanchar e vou puxar tudo. Aí eu vou seguir aqui até o final. Quando chegar no final, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho da mesma forma como eu virei ali, e eu sempre vou virar para o mesmo lado. E com isso, eu vou criar um padrão e minha peça, ela vai ficar mais harmônica, ela vai ficar mais organizada, vai ficar mais certinha. Inclusive aqui, ó, o fio claro tá acabando, e aí eu já vou ensinar você como que você vai fazer para fazer a emenda dele. Cheguei no final, correntinha, viro o meu trabalho. É porque eu já faço já num movimento assim mais simples, né? Eu não faço assim. Eu tô aqui, eu já viro aqui, ó. E aí o fio, ó, ele fica atrás da agulha. Eu não passo assim, eu não faço isso daqui. É do jeito que tá aqui, ó. Eu só viro. E o fio fica aqui atrás da agulha. E eu venho aqui e puxo. Porque se eu fizer isso aqui também, ó, vai formar um outro padrão, vê? Olha o jeito que ficou a minha correntinha, ela ficou solta aqui. Então, deixa eu desmanchar. Correntinha, viro o trabalho, deixando o fio ali atrás da minha agulha e faço meu ponto baixo. Ah, e eu faço o ponto baixo já no primeiro aqui. Como eu faço no primeiro, chegar aqui no final, eu não vou fazer nessa correntinha, senão eu vou fazer aumento. Se você ainda não tem habilidade, tudo, vai contando os pontos. Se você tem que ter 18, você vai contar a cabecinha aqui, ó, tem que ter 18 pontos. Tá chegando aqui, vou fazer mais algumas e mostrar como que a gente vai fazer a emenda aqui. Tá vendo que cada fio ele tá num tamanho. O ideal é isso, que você faça, você tira as meadinhas, cada um de um tamanho. Cheguei aqui, ó, vou pegar e vou trocar outra cor. Como eu tô trabalhando com 5 cores aqui, eu vou pegar uma cor que não seja a que eu esteja trabalhando. E vou tentar fazer uma mais diferente possível. E aí eu vou pegar esse daqui e vou fazer assim, ó. Eu vou fazer 2 nozinhos. Eu vou amarrar um fio no outro. Vou colocar aqui um fio pra lá e o outro pra cá. Aí eu vou pegar esse fio e vou dar um nozinho passando esse outro fio por dentro, tá vendo? Ele tá aqui. Eu não vou amarrar um fio no outro, eu vou meio que fazer um nozinho no próprio fio que eu tô trabalhando aqui, ó. Faço um nozinho aqui, tá vendo? Ó, esse nozinho aqui com um fio passando por dentro. Fecho aqui. Agora eu vou vir com esse aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abraçar ele aqui e vou fazer um nozinho aqui, ó. E aí eu pego e puxo. Quanto mais eu puxar isso daqui, mais apertado esses nozinhos vão ficar. Então, com isso, ele não vai desfazer. Não vou cortar essa ponta, vou continuar crochetando aqui. Quando chegar aqui, eu vou pegar essa ponta aqui, essas duas pontinhas que ficou, e aí eu vou conduzir. Tenho que sempre tomar o cuidado para ele não ficar sobrando aqui, ó.
É um malabarismo que você vai fazer, mas é com cuidado, ó. Se ele vazou pra cá, o que eu vou fazer? Eu vou puxar todas as 2 pontinhas. Puxei as pontinhas todas, pra ela não ficar sobrando lá. Ficou aqui. Aí agora eu venho, termino meu ponto. E aí agora eu jogo ele aqui pro cantinho, ó, pra eu ir conduzindo ele aqui dentro, ó. Tá vendo que ficou super discreto? Não tá aparecendo? Aí eu vou conduzindo ele aqui até chegar um tanto aqui, depois eu posso cortar a pontinha que sobrou. Nesse caso aqui, ela tá chegando na ponta, mas se for no meio da carreira, não tem problema. Você vai lá e corta a pontinha. Quando acabar uma das cores aqui, ó, acho que a próxima que vai acabar vai ser essa. Aí eu venho com uma outra cor que eu não entrei ainda. E aí, assim, a gente vai alternando. Por isso que é legal, às vezes, fazer bem colorido, porque aí você vai mesclando bem as cores. Aqui, como eu tô só com 5 cores, não mescla tanto. E aí a gente vai seguir assim, a gente vai fazer 65 carreiras. Tudo assim, vai e volta, vai alternando as cores. Aqui eu tirei só um pouquinho, mas você pode já tirar bastante meadinhas e ir alternando. Vamos fazer isso por 65 carreiras. Pronto, ó, cheguei aqui, carreira 65, dei até sorte, ó, acabou um ponto aqui bem na hora. Vou cortar os outros fios. Aí eu vou puxar e vou esconder esse fio aqui pra dentro. Como eu falei, eu gosto de usar agulha de tapeceiro pra esconder, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar uma agulha de crochê mais fina. Cuida pra puxar sem repuxar o seu ponto. Terminei o corte bem rentezinho aqui e fica bem discreto. Eu fiz aqui algumas marcações. Eu marquei a carreira 25, aí eu pulei 3 carreiras, marquei então a 26, 27, 28, a carreira 29 e depois eu contei mais. Contando com essa aqui, eu contei mais 25. Que esses aqui vai ser a nossa marcação do corpo da bolsa. Essas 3 carreiras aqui é a nossa lateral. A nossa bolsa vai ficar assim. Então aqui tem 25 carreiras, pulei 3, marquei, aí contei mais 25 contando com esse, tá? Mais 25 aqui, e aí ele vai ficar fechado assim. Aí essa pontinha aqui também eu vou esconder, da mesma forma que eu escondi lá em cima, e aí agora a gente vai pra alça.